Eu pedi para o ChatGPT preparar para mim um curso de espiritismo para leigos. A pessoa não sabe nada, como seria um curso? Eu queria aproveitar a tecnologia, né? E ele fez, foi muito interessante o que ele achou que era relevante, as questões das pessoas, porque ele tem uma estatística. E sugira livros para a iniciativa, ele sugeriu, e eu estava muito bom. Aí eu pedi para o pessoal mais jovem que ele sugerisse sites, que ele sugerisse palestras, canais, etc., entre as redes sociais, para complementar esse curso de espiritismo que duração 1 ano. E aí eu achei estranho, porque ele disse nomes que eu nunca ouvi falar, canais, assim, nossa, eu fiquei curiosa. E aí eu fui clicar naquele, manda os links para eu ver. E alguns canais, apesar de terem nomes espíritas, eram contra o espiritismo. Hum, E eu disse assim, mas vários. E alguns não eram relevantes, nunca eram coisas boas. Eu disse, por que você sugeriu especificamente esses canais e não outros? O chat GPT, ele não é uma pessoa. A pessoa não pode esquecer, não é uma pessoa. Ele é basicamente estatística. Então, por exemplo, tem várias palavras falando espiritismo. Várias pessoas comentam. Muita gente frequenta, tem relevância. Por exemplo, o Divaldo Franco tem o maior número de posts na internet, porque é muito antigo, tem muitas palestras e muita gente assistiu. Então, é o palestrante espírita mais assistido na internet. Porém, existem muitos canais que se dedicam especificamente a falar mal dele. Então, para o chat GPT, ele é uma figura controversa. Uma hum, outra pessoa que tem muitos canais, muitos comentários, não tem ninguém falando mal dele. Ele teria mais relevância, por exemplo, numa decisão. Então, por exemplo, de um canal, o rapaz faz uma palestra. Aí, digamos que ele tenha 50 pessoas que assistem. Essas 50 pessoas postam pedaços dessa palestra e comentam. Então, ele tem 17 canais com poucas pessoas, mas essas pessoas constantemente. Então, pelo volume de coisas que ele tem, pela quantidade de pessoas que comentam, ele tem mais relevância do que uma outra pessoa. Então, eu percebi que eu assistia muita palestra, muito material, nem sempre eu curtia, nem sempre eu fazia um comentário. Você não faz, eu não tenho costume, não há tecnologia que eu nasci crescendo e a gente não faz. E compartilhar. O pessoal compartilha mais mensagem política negativa do que uma palestra legal que ele assistiu na internet. Ou material de boa qualidade. Não compartilha. O que, é que vai acontecer daqui a 100 anos? ChatGPT, sugira alguma coisa que fale de espiritismo. E o que ele vai sugerir depende do que você fizer hoje. Então eu comecei a voltar lá e curtir e comentar todo lugar que eu assisti. Eu lembro da palestra, eu volto lá para fazer isso que eu não fiz. Então você, espírita, não está ajudando só a divulgar o espiritismo, está sendo responsável pelo que o chat GPT vai sugerir para alguém que não sabe o que é espiritismo assistir. E até mesmo para canais, né, como você falou, que às vezes a pessoa quer o algoritmo ao seu favor, quer relevância, ela própria, às vezes o conteúdo dela não tem essa relevância, então ela escolhe alguém que está bem ali pesquisado, né, no Sim, algoritmo e fala fala mal. mal para pegar Tem. o hype, né? Exatamente. E o chat GPT, ele não vai distinguir isso. Ele trabalha números. Então, muito bem, você compartilhou um monte de material político. Irrelevante, coisa assim. Mas, dentro de tudo que você compartilhou, qual a percentagem de coisas positivas? O chat GPT vai entender o quê? Que você prefere isso do que aquilo. Então, quando você perguntar, ele vai te oferecer um cardápio de coisas desse tipo. Para você ter uma ideia, quando ele me apresentou o ChatGPT, pois, meu filho, eu fazia perguntas semelhantes. O meu ChatGPT é burro, porque ele não responde de maneira interessante como o seu. Então, você tem que ensinar. Então, eu pergunto, ChatGPT, o que você precisa saber sobre mim para que suas respostas sejam mais relevantes? Hum, Então, faça algumas perguntas. Aí ele fez. Aí eu respondi. Realmente melhorou muito. Ok, melhorou bastante, mas ainda não é algo que realmente me agrada. O que você precisa saber a mais para que isso seja mais próximo do que eu gostaria? Como eu falaria? Ok, eu preciso saber como você pensa. Eu vou sugerir alguns livros, você escolhe um e eu vou te fazer perguntas sobre o texto. E ele fez, e eu respondi, eram coisas bem aleatórias, assim, né? Quase psicanalíticas. Aí depois, nossa, eu pedi um artigo para ele resumir, é como eu teria feito. Ficou ótimo. E foi melhorando, agora eu posso fazer, fale ao meu estilo. Aí ele fala.
E ele já me sugere coisas que antes não sugeria. A mesma pergunta que eu fiz, Sim. depois. Eu fiz um outro canal com um nome sem essas coisas para ver a diferença. Não é a mesma resposta, tá? Aí eu perguntei: o que você aprendeu sobre mim para ter melhorado tanta precisão? Bom, que tipo de coisa te chama atenção num texto? Qual a sua acuidade com relação à informação? Qual a precisão disso? Um monte de coisas. Então, eu passei a selecionar melhor e usar uma calibragem especial na estatística. E você pode ter dentro do chat GPT ali outros avatar? Sim. Tipo assim, você treina um que é você mesmo ali, Sim. mas um outro que você quer que tenha uma visão pode pegar um texto só qualquer. médico, só científico. Por exemplo, uma coisa brincadeira. Você pega assim, fui com minha mãe no shopping, comi um cachorro quente, encontrei fulano, conta uma história aleatória. Escreva isso ao estilo de Machado de Assis. Legal. Um espetáculo! Ernest Hemingway. Então, ele pega aquela historinha e, nossa, é impressionante como fica bacana. Então, se você treinar ele sobre como você é, ele vai falar do seu jeito. Como você contaria a história? Por exemplo, eu te conto uma história. Você vai recontar para outra pessoa, você muda as coisas. Sim. O vocabulário, o que te interessou na história, pode não ser o mesmo que interessou. Então, nós assistimos a mesma reportagem. Você conta e eu conto. Parecem duas reportagens diferentes. A gente vê até mesmo em obra espírita, né? Sim. Que o André Luiz vai descrever o local que ele passou ali, umbral, colônia espiritual de um jeito, outro espírito de outro, né? E às vezes pode ser experiências similares, né? Sim, a gente, quando se escreve um ambiente, é o que te chama atenção, o que te interessa. Sim. Então, isso muda. E ele consegue fazer essa visualização. Então, pensa bem, eu não sei nada de espiritismo, então eu não posso dar nenhuma informação extra. Eu quero saber, o meu primeiro contato. O que ele vai fazer? Ele vai pesar a estatística. Qual é o mais relevante? Tem controvérsia ou não tem controvérsia? Tem isso aí. Então, ele deu aquele cardápio. Então, antes dele saber sobre mim, hoje, ele respondeu totalmente diferente. Aí eu perguntei, por que essas respostas estão diferentes do anterior? Eu notei que existem fatores e valores que te interessam muito mais do que a quantidade de pessoas. Visualização, isso. like. O que acontece? Se você escrever espiritismo é alguma coisa e dentro dele falar mal do espiritismo, você vai ter uma quantidade de evangélicos que vai aumentar ali. Então você vai ter uma relevância enorme. Agora, o seu nome é O Espiritismo Salva não sei o quê? O título, aparentemente, é um título espírita. Conversando com médiuns espíritas. Você acha que é a coisa espiritismo. E você tem várias diferenças ali. Só que você está falando o quê? Negativamente. O ChatGPT não vai prestar atenção nisso. Tá? Ele vai sugerir aquilo que tem relevância. E aí uma pessoa que já se acostumou a usar o ChatGPT, às vezes pode começar um estudo da doutrina totalmente equivocado, né? Muita gente não entende como funciona, que é um robô, tá? E que ele, na verdade, é um assistente de estatística. Eu quero isso. O que você quer exatamente? Se você não disser, ele vai dar a coisa genérica. Por exemplo, qual a cor mais popular da União Soviética? Azul. Essa é a cor mais popular? Porque quem clicou em azul é simples. Mas não. Para a utilização na decoração, assim, aí você vai ser específico. Dentre os decoradores, dentre não sei o que, aí você vai dar mais parâmetros. Quanto maior a quantidade de parâmetros você dá, mais objetiva é a resposta que ele vai te dar. Agora, se você disser sobre você, ele vai te dar a resposta que você quer. Por quê? Mas por que isso? Não é uma inteligência como a nossa? Não. É processamento. Tá? O que é o ChatGPT e por que ele só é possível agora? A quantidade de equipamento rodando a potência, aquela coisa toda, para processar uma quantidade de bilhões de terabytes para te dar uma resposta simples, como azul é a cor mais popular na União Soviética. E você acha que as próprias palestras espírita, conteúdo espírita, vai mudar muito em pouco tempo, assim? Porque antigamente, vamos dizer, você vai preparar uma palestra, um tema, você já vai naquilo que você leu, estudou, você faz esse trabalho de mergulhar nos textos e extrair aquilo, né? E hoje com o ChatGPT, assim, você acha que facilitou? Eu estou profundamente apaixonada.
pelas vantagens. Por exemplo, eu faço uma citação aí de um livro. Qual o capítulo, qual a página? Eu não sei como as pessoas fazem, né? Eu acho que eu vou fazer uma palestra, aí ela fica ali pesquisando. Não, eu estou falando de uma coisa. Eu li esse livro, sim, eu me lembro que eu li. Qual a página, qual o capítulo, quais. Não lembro esse detalhe. Então tinha uma pessoa, pesquisa para mim, tal coisa assim. Eu vi no André Luiz, não sei exatamente aonde, mas eu lembro. Aí, agora, assim, ChatGPT, recentemente, né? Eu queria fazer uma relação entre o livro Libertação, que tem do Chico Xavier, e o livro do Filomeno de Miranda. Os dois têm um núcleo do mal, tem uns obsessores, uma coisa assim. Então eu queria fazer um paralelo entre os dois. Aí eu pedi, faça a lista dos personagens do núcleo do mal do livro Libertação por ordem em que eles aparecem. Faça uma pequena biografia de cada um deles. Agora coloque ele dentro da hierarquia da organização do mal. E um monte de coisas ele fez para mim. Você tem ideia do tempo que você perderia para fazer isso? Quando eu era adolescente, eu tinha todo o tempo do mundo, né? Agora eu queria fazer isso, mas eu não tenho tempo. Tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não tenho tempo. Então isso é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, fazer esse paralelo. Porque eu tinha lido que o Gregório, que é o chefe ali, ele foi um papa. Mas o segundo no comando dele, eu ouvi falar, mas eu não lembrava onde. Que houve uma referência espiritual que ele seria Tamerlão, que era um bárbaro. Mas não está no livro aquilo. Onde é que está aquela informação? Você não lembra de onde que você pegou? Mas eu vi, e eu vi pessoas confirmando, mas ninguém lembra qual é a obra original, onde isso foi falado. Tá? É uma entrevista do Chico, porque faz diferença. Porque Tamerlão faz um discurso. Não, Tamerlão, né? O personagem faz um discurso. Então o Gregório foi redimido, ele faz um discurso dizendo uma série de coisas interessantes. Se ele é Tamerlão, isso tem uma relação histórica. Se não é, então não tem nada a ver. Mas é uma coisa que eu queria fazer. Sabe aquelas curiosidades? Mas fica depois. Aí ele faz pra mim, enquanto eu tô pensando. Mas olha só, ele não vai criar coisas pra você, como as pessoas acreditam. Ah, mas tem um monte de gente criando. Não, ele tá copiando. Depois de um tempo, isso vai saturar e todo mundo automaticamente vai ver que aquilo não significa nada. Então, é mais ou menos o aluno que faça um trabalho sobre tudo. Aí diz, Piaget diz, fulano diz, cicrano diz. Ok, você já me disse o que Piaget disse, o que cicrano disse, o que fulaninho disse. Agora, o que você diz a respeito? Você entendeu? Que o nome disso a gente chamava de... Você não considera um trabalho, você dá zero, né? Você pegar trechinhos assim e dizer, você quer saber qual é a sua opinião a respeito de alguma coisa. Então, como secretário, para te dar resumo, para te dar frequência, referência, fazer cruzamento de informação, onde isso foi publicado, quantas vezes foi publicado, realmente essa informação é verdadeira? Realmente aconteceu assim, assim, assim? Lista para mim os links. E pegando essa ligação, o que você viu do Libertação e o outro? Sim, ele fez os resumos para mim, eu tô trabalhando, eu fiz os pedidos. Mas você achou de onde era? A referência ao Tamerlão? É o seguinte, não foi publicado diretamente, é uma referência a uma fala do Chico para outra pessoa. Tá? Então tem publicado. Mas outra pessoa confirmou que ele disse isso. Mas o que eu falei, eu não posso usar isso oficialmente. Sim, porque é uma fofoca espírita. Sim, perfeito. Mas fez sentido o texto depois, você lendo com esse olhar? Eu acho que sim. E eu acho que, eu tô tentando lembrar, eu vi, foi uma pessoa que eu acho que não mentiria. Mas eu não posso oficialmente fazer esse trabalho. Sim. Eu desisti de fazer porque não tem oficialmente uma publicação que o Chico faz isso. Perfeito, interessante. Você tá entendendo? Agora, tudo leva a crer que sim, tem a ver, e bateria o dado histórico, o discurso que ele faz com algumas coisas que Tamerlão fez, entendeu? Que eu falei, tem lógica, mas eu não posso oficialmente dizer isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.